Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Biobras. Eu sou o Nando, eu sou professor de Biologia e na aula de hoje nós vamos aprender a base para a gente começar a fazer os estudos de ecologia aqui no canal. Então hoje eu vou te ensinar aquilo que é a base para você começar a entender a ecologia para o Enem. Então na aula de hoje nós vamos trabalhar todas as bases, tudo aquilo que você precisa para arrasar dentro das questões de ecologia, que é a maioria da prova do Enem. Então sem mais delongas, bora lá, bora pro vídeo, roda a vinheta e bora lá que já está começando. Fala isso! Bom demais? Como eu disse para você, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre a base da ecologia, aquilo de mais importante que você precisa atender para formar a sua base, para você entender a ecologia como um completo para a prova do Enem. Lembrando que a ecologia representa até 60% da prova do Enem, você precisa dominar a ecologia para você ir bem na prova. Beleza? Então sem mais delongas, vem comigo aqui, bora na câmera de cima aqui, bora começar. Então olha só, aqui eu tenho ecologia, unidades ecológicas, deixa eu ver se está tudo certo aqui, está tudo certo. Então tá aqui ecologia, unidades ecológicas. E aí eu tenho a primeira unidade básica, que é a unidade de organismo e espécie. Dentro do que a gente chama de sistemática filogenética, que é onde você classifica os indivíduos de acordo com seu parentesco evolutivo, uma espécie é diferente da outra quando entre elas existe o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Então eu coloquei um exemplo aqui, o peixe e o gato. O peixe, se ele tentar reproduzir com o gato, ele vai conseguir? Não, ele não vai conseguir, porque são hábitats diferentes, são períodos reprodutivos diferentes, são gametas diferentes, são órgãos copuladores diferentes, ou seja, tudo diferente, porque entre eles existe o isolamento reprodutivo. Se existe o isolamento reprodutivo, eles são de espécies diferentes. A espécie é a unidade básica, primeira unidade ecológica básica da ecologia. Então você precisa saber muito bem o conceito de espécie. Segundo alguns autores, a espécie são indivíduos semelhantes que conseguem reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Eu prefiro usar a definição da sistemática filogenética. A definição da sistemática filogenética são indivíduos que entre eles existe um isolamento reprodutivo, ou seja, eles não conseguem reproduzir. Se eles conseguem reproduzir, é porque eles são da mesma espécie, então entre eles não existe esse isolamento reprodutivo. Então tá aqui, ó, organismo e espécie é a primeira unidade ecológica básica que você precisa dominar. Depois é o seguinte, eu tenho um organismo desse, depois eu tenho mais um, 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 e aí eu formo um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Um conjunto de indivíduos da mesma espécie eu chamo de população, tá? E nessa população, os indivíduos eles não vão ser iguais entre eles, eles vão ser diferentes, eles vão ter pequenas diferenças anatômicas e morfológicas entre eles. Essa biodiversidade gerada, ela é uma biodiversidade genética, é uma biodiversidade que veio das diferenças genéticas que nascem de um indivíduo para o outro dentro de uma mesma população. E aí a gente coloca aqui que a seleção natural, ela atua em cima justamente dessa biodiversidade genética. Então eu coloquei aqui as setas em vermelho indicando que a seleção natural, ela vai atuar justamente em cima dessa biodiversidade genética, em cima dessas diferenças entre os indivíduos da mesma espécie. Vem comigo na câmera da frente aqui. O Darwin ele falou que existiam diferenças anatômicas e morfológicas entre os indivíduos da mesma população e que essas diferenças, o meio ia selecionar os indivíduos que estavam mais ou menos adaptados em cima justamente dessas diferenças. Então hoje a gente sabe que essas diferenças elas vêm da genética, elas vêm da biodiversidade genética. Beleza? E aí quando eu tenho várias populações juntas, por exemplo, eu vou ter a população de onças de um determinado local, a população de capivaras de um determinado local, a população de micos de um determinado local, os calitrix, a população de antas de um determinado local, todas essas populações juntas aqui eu peguei só populações de quê? Só populações de mamíferos. Essas populações de mamíferos vão formar a comunidade de mamíferos de um determinado local. Essa comunidade de mamíferos, a gente tem um nome biológico para isso. Nós vamos chamar de biocenose. Esta biocenose é o conjunto de populações de uma determinada localidade. E aí, esse conjunto de populações de um determinado local vão formar o que a gente chama de comunidade. No caso, a comunidade aqui que eu peguei é a comunidade apenas de mamíferos. A gente vai chamar essa comunidade de mamíferos de biocenose, tá? A biocenose, ela vai ser marcada pela riqueza e pela equitabilidade.
A riqueza é um número de espécies. Então, se uma comunidade ela tem 5 espécies, a outra tem 4 espécies, essa que tem, eu coloquei 5 nas duas, né? Se uma comunidade tem 5 espécies, a outra tem 4 espécies, essa comunidade que tem 5 espécies, ela é mais rica do que essa que tem 4 espécies. Então, essa comunidade que tem uma espécie a mais, ela é mais rica. Então, se uma tem 12, a outra tem 11, se uma tem 199, a outra tem 200, essa que tem 200 espécies é mais rica do que essa que tem 199. Por mais que o número de indivíduos possa ser diferente, então, por exemplo, se eu tenho uma comunidade que tem 5 espécies com um indivíduo em cada espécie, um exemplo, tá? 5 indivíduos. E eu tenho uma comunidade que tem 4 espécies com 10 indivíduos em cada, 40 espécies, ou com 100 indivíduos em cada, 400 espécies. Então está variando o número aqui, está uma diferença grande de 5 espécies para 400 espécies. Mas ainda assim, essa comunidade aqui, que tem 5 espécies, ela é mais rica do que essa comunidade que só tem 4 espécies, por mais que o número de indivíduos seja bem maior. E aí, então, a riqueza é o número de espécies de um determinado local. Além da riqueza, a gente tem que levar em conta a equitabilidade desse local, ou seja, como as espécies estão distribuídas. Então, eu não posso ter um número variando demais, então eu tenho 10 espécies de 10 indivíduos de uma espécie, 20 indivíduos de outra espécie, 22 indivíduos da outra espécie, 30 indivíduos da outra espécie e 1000 indivíduos de outra espécie. Esse 1000 aí, esse número que está variando demais, provavelmente aquela espécie ela é predadora de uma das espécies das outras espécies que eu mencionei e está ocorrendo um desequilíbrio ecológico que pode gerar a extinção de uma das outras espécies que está em menor número. Então, se eu tenho 5 indivíduos de uma espécie e 2.000 indivíduos de outra espécie, tem alguma coisa errada, porque geralmente num ecossistema os indivíduos eles estão mais ou menos equitáveis, eles estão mais ou menos distribuídos, tá? Então, riqueza mais equitabilidade. E por último, e não menos importante, um conjunto de comunidades vai formar o que a gente chama de ecossistema. Então eu tenho a comunidade aqui de mamíferos, aí eu vou ter a comunidade de répteis, eu vou ter a comunidade de aves, vou ter a comunidade de peixes, isso tudo em um determinado ecossistema. Então o conjunto de comunidades de um determinado local, a gente vai chamar de ecossistema. É o conjunto de comunidades de um determinado local. A gente vai chamar de ecossistema. Esse ecossistema vai ser justamente a biocenose mais o biótopo. Vai ser tudo que está vivo mais aquilo que não está vivo. O biótopo é o conjunto de fatores abióticos. Água, ar, água, oxigênio é um fator abiótico, luz, condições de temperatura, condições de pH, recursos de um modo geral que não estão vivos, recursos de um modo geral que são elementos que são abióticos, que não têm vida, mas que têm interação com os fatores bióticos, com a biocenose. Então, as biocenose, ela interagindo mais os fatores abióticos, mais o biótopo, a gente tem um ecossistema. Tem que lembrar que o ecossistema é formado da biocenose mais o biótopo. Então aqui no meu estúdio, aqui nessa sala, eu sou o único elemento vivo que está aqui. Aqui tem câmera, tem 2 câmeras, tem um computador, tem uma garrafa, tem os pincéis, tem um apagador, tem cadeira. Então tudo aqui que não está vivo, eu estou interagindo com tudo que não está vivo. Então eu sou o elemento vivo, como se eu fosse a biocenose, interagindo com tudo que não está vivo aqui. Tem que lembrar que o ecossistema ele é a junção da biocenose mais o biótopo, tá? Ou fatores abióticos. Quando um ecossistema ele tem características muito próprias, características muito sugêneres dele mesmo, a gente vai chamar este ecossistema de bioma. O bioma ele é um ecossistema com características próprias. E quais são os principais 5 biomas que a gente tem no Brasil? A gente tem floresta amazônica, caatinga, pantanal, cerrado e mata atlântica. Então esses são os 5 principais. Além desse, a gente tem floresta, mata de cocais, mata de araucárias, a gente vai ter os manguezais, a gente vai ter a região dos pampas também. Mas esses 5 são os principais. Esses ecossistemas, cada um tem características muito próprias. Se eu quiser comparar a floresta amazônica com a caatinga, eu posso até comparar, mas eu não vou achar muitas semelhanças, ou seja, a fitofisionomia delas, ou seja, aquilo que a vegetação delas mostra é bem diferente, né? O extrato vegetativo, o extrato das plantas, das árvores, dos organismos fotossintetizantes de um bioma e de outro, eles são muito diferentes. Porém, entre um bioma e outro, eu posso ter o que eu chamo de ecótone ou áreas em transição. Então eu tenho um bioma A aqui, por exemplo, volta para o quadro aqui comigo. Eu tenho um bioma A, eu tenho um bioma B. Então entre o bioma A e o bioma B, eu tenho uma área em transição. Essa área em transição eu vou chamar de ecótone, tá?
Um ecótono nada mais nada menos é do que uma área em transição entre dois biomas. Tá? Essa área em transição entre dois biomas a gente vai chamar de ecótono. O que é um ecótono? É uma área de transição entre dois biomas. Beleza? Lembrando que um bioma ele é um ecossistema com características próprias. Então, recapitulando aqui com você, primeira unidade básica é organismo ou espécie. Então, a espécie é a primeira unidade básica, a primeira unidade ecológica que você precisa dominar. Lembrando que para ser espécie da mesma espécie não pode ter isolamento reprodutivo entre os indivíduos. Eles podem cruzar livremente e gerar descendentes férteis. Na população, a gente vai ter um conjunto de indivíduos da mesma espécie e vai ter uma biodiversidade genética nessa população. A seleção natural vai atuar em cima dessa biodiversidade genética. Quando eu tenho várias populações juntas, várias populações em um determinado espaço geográfico, várias populações juntas, trocando informações, eu vou formar uma comunidade. Então você vai ter a comunidade de mamíferos, a comunidade de répteis, a comunidade de anfíbios, a comunidade de indivíduos liminotróficos, né, que são indivíduos que vivem na água, a comunidade de peixes e assim por diante. Então a gente vai chamar essa comunidade de biocenose. A biocenose, a gente vai ter como base para analisar essa comunidade a riqueza mais a equitabilidade. A riqueza é o número de espécies e a equitabilidade é como que os indivíduos da mesma espécie estão distribuídos nesta comunidade. Se está oscilando muito, está variando muito o número de um para o outro, a gente vai ter aí que prestar atenção nisso. O biólogo, ecólogo, né, o biólogo que é especialista em ecologia, ele vai ter que analisar esses dados aí e propor alguma coisa, alguma intervenção, caso ele perceba que tem uma discrepância muito grande no número de indivíduos de uma espécie para outra em determinada área. Ele vai ter que atuar ali e vai ter que analisar aqueles dados e atuar para ver o que ele pode fazer para minimizar aquilo ali, tá? Aquilo que está acontecendo, ele vai ter que diagnosticar para ver o que está acontecendo ali. E por último, um conjunto de comunidades de um determinado local, a gente vai chamar de ecossistema. Então vai ser a biocenose, tudo que está vivo, com o biótopo, que é o conjunto de fatores abióticos, que vai ser água, vai ser luz, vai ser condições de pH, condições de temperatura, espaço. Tudo isso são fatores abióticos que a biocenose interage com eles. Então, você tem os seres vivos que vão interagir, que vão disputar ali a luz, que vão disputar a água, que vão disputar o recurso em si. Então, um ecossistema ele é sempre a junção da biocenose mais o biótopo. Quando esse ecossistema ele tem características muito sugêneres, características muito próprias dele mesmo, que diferencia aquela área de outras áreas, a gente vai chamar esse ecossistema de bioma. Lembrando que uma área de transição entre dois biomas, a gente vai chamar de ecótono. Tá, beleza, meus queridos? Tranquilo? Essa aula é uma aula mais curta, uma aula direto ao ponto. É a primeira aula que eu vou dar de sequência aqui do estudo da ecologia. Eu vou gravar outras aulas na sequência do estudo de ecologia aí para vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por você ter assistido até aqui. Te peço para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos da escola ou do cursinho que você esteja estudando. Tá? Isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade aí para vocês. Beleza? No mais, muito obrigado. Foi um prazer e nosso, uma explosão de alegria. Mandem brasa, beijo, tchau, juízo. Até a próxima aula e não se esqueçam nunca. Aprovação é construção. Tchau, até a próxima aula. Valeu!